Olá, bolas de fogo. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Chegamos para mais um momento juntos em que nós vamos... Tá cheio de coisa aqui, né? Que nós vamos conversar sobre o quê? Nós vamos conversar sobre concordância, começando aqui pela nossa querida concordância verbal, né? Vamos começar pela concordância verbal, em que começaremos abordando pelo sujeito simples, beleza? Então, temos casos de sujeito simples, temos casos de sujeito composto e temos casos de concordância nominal, que é o próximo passo. Bora que só bora? Bora que só bora. Vem comigo, ó. Para começar, a gente começa pensando o seguinte: o que é concordância verbal? Eu não vou explicar a concordância verbal para vocês aqui por meio daquela boa e velha tautologia que nos diz concordância é quando o verbo concorda. Mas o que é um verbo concordar com alguma coisa? Presta atenção. No caso da concordância verbal, presta atenção, bola de fogo, ó. Entendemos que o processo é a repetição do quê? Dos valores de número e pessoa do sujeito, essencialmente. Onde? No verbo. Então, o verbo repete o número e a pessoa do sujeito, do núcleo do sujeito, certo? Então aqui, ó, a gente vai entender que é essencialmente do núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito. E isso aqui, logicamente, se eu tiver mais de um núcleo, a gente vai contar de uma forma um pouco diferente, a gente vai contar como um plural, of course, my horse, né? Então, pegou aqui a ideia? Vamos repetir esses valores. Não é o sujeito repetindo os valores do verbo, não. É o verbo repetindo os valores do sujeito. Por que é que o Bola de Fogo te fala essencialmente? Porque existem as famosas regras de exceção, né? Existem as famosas regras em que nós encontramos o verbo concordando com outras ideias que não aquelas contidas no nosso querido sujeito, tá? No núcleo do sujeito. É alguma coisa pertencente ao sujeito, mas não é o núcleo. Eu dei uma olhada boa na maior parte das questões, eu não vou dizer que eu olhei todas as questões, dos últimos 5 anos das maiores bancas que nós temos, e eu não encontrei praticamente nenhum caso de silepse, tá? Então eu vou passar, e aí a gente vê se isso aparece em algum exercício, e aí eu explico para vocês. Vamos lá. Como é que seria basicamente a ideia? A ideia é a seguinte, ó. Eu tenho aqui o verbo roubar, e aí eu faço a construção do quê, ó? O Cascavel roubou o frango do meu prato. Ele tenta todos os dias. Cascavel é o meu caramelo, gente, para quem não sabe, tá? O que a gente entende, ó? No caso aqui, o Cascavel, temos um único núcleo do sujeito, que é exatamente a palavra Cascavel. Ele tá bem aqui embaixo de mim, porque tá chovendo e ele tá com medo, então se ele aparecer vai ser por conta disso. O que eu entendo, ó? Cascavel é terceira pessoa do singular, né? É representado pelo ele, certo? O que acontece nesse caso? O verbo roubar precisa o quê? Para concordar, repete a terceira pessoa do singular, certo? Ó, a terceira pessoa do quê? Do singular. Beleza? Pegou a ideia? Então, essa é a nossa noção de concordância. O verbo, então, fica ele também na terceira pessoa do singular. Wagner, mas por que você não falou, por exemplo, de tempo e modo? Porque tempo e modo não tem nada a ver com o sujeito. Tempo e modo é uma construção discursiva, ou seja, tem uma relação direta com aquilo que se quer dizer dentro de um enunciado. Não é uma relação gramatical necessariamente. Fechou? Bora que só bora? Tá preparado aqui para vir junto comigo? Então, vamos junto e misturado. Próxima ideia é a seguinte, vamos lá. Vamos começar com os casos especiais. Mentira. Vamos começar com a regra geral. Então, a regra geral, né, então, da concordância verbal, nos diz que o verbo repete o número e a pessoa do sujeito, seja ele simples, seja ele composto. Então, aqui é regra geral, para você entender. Casos de regra geral, tá? Amanhã, Maria e João estudarão a concordância verbal.
Eu espero que amanhã e hoje. O que eu entendo? Entendo, no caso... Opa, foi? No caso em específico, que nós estamos diante de núcleo 1, núcleo 2. Vemos que estamos diante, então, de um sujeito composto que vai nos levar à pessoa eles, certo? Então, eu tenho Maria e João estudarão, terceira pessoa do plural, fazendo com que o verbo também esteja na terceira pessoa do plural. Fechou. Se eu tiver Eliseu, depois de tanto tempo, decidiu me pagar o churrasco. Ó, Eliseu, não é essa cor para cá, ó. Eliseu decidiu me pagar o churrasco. Beleza? Então, ó, Eliseu é o nosso sujeito. Sujeito simples, apresenta somente um núcleo, classifica como sujeito simples, terceira pessoa do singular. Nesse caso, né? Porque eu posso dizer os alunos. É a quantidade de núcleos que interessa, né? Como eu tenho um núcleo no singular, o verbo não tem nenhuma justificativa, fica ele também na terceira pessoa do singular. Fechou? Pegou visão? Só para você entender que essa é a regra geral. Essa regra geral é quebrada, obviamente, a partir do momento que nós temos outras construções possíveis. Por exemplo, vamos lá. Casos especiaizinhos. Primeiro caso especial. É um dos casos mais utilizados. Ó. Quando o núcleo do sujeito é o quê? Um partitivo, a maior parte de, né, aquela coisa toda, ou um coletivo determinado, presta atenção, vou mostrar para vocês, claro, né? Temos o quê? Dupla concordância. Quando não for determinado, concorda com o núcleo. Fica mais fácil quando você vê, ó. O grupo entrou em sala, certo? Ó, o grupo entrou em sala depois do intervalo. Fechou. O que eu tenho aqui? Vou compreender que nós temos a palavra grupo, que é um coletivo, certo? Ó, coletivo não determinado. Temos, então, uma palavra que está na terceira pessoa do singular. O verbo ficará obrigatoriamente, nesse caso, na terceira pessoa do singular. Fechou? A concordância é uma relação de sintaxe. A palavra é o que nos interessa, não a ideia transmitida pela palavra, beleza? Quando a gente faz concordância com a ideia, a gente faz o que a gente chama de silepse. Mas isso não é entendido de uma forma bonita pela norma culta, fora para quem é literato. Bebe água comigo? Bebeu? Vamos ver. O que a gente vai ter, ó? O grupo de alunos, agora sim, ó. O sujeito é o grupo de alunos. Certo? O grupo de alunos. Fechou. Que é um sujeito simples. Só que ele aparece com quem, ó? Um determinante no plural. Isso aqui é um determinante, ou seja, um adjunto adverbial, ou adnominal, determinante no plural. Fechou? Ele continua sendo um elemento que tem um núcleo só, por isso que a concordância pode se dar com esse núcleo. Contudo, entretanto, todavia, como o elemento plural está mais próximo do verbo, licencia-se a concordância com quem? Licencia-se a concordância com o plural. Por quê? Segundo a gramática tradicional, essa é uma estratégia para reforçar a ideia de plural. Então aqui, ó, como eu quero marcar mais fortemente a noção de plural, eu concordo com o determinante. É o que nós chamamos de concordância por atração, certo? Por atração. Rola a dança ali e aí ele se sente atraído. Isso vale tanto para sujeito pós-posto quanto anteposto ao verbo, a gente vai ver isso depois, tá? No caso aqui, só tem um detalhe. Se o sujeito estiver pós-posto, então presta atenção no que o Bola de Fogo vai dizer agora, ó. Se eu disser assim, entrou
o grupo de alunos, a única forma válida para entrou o grupo de alunos, o sujeito está pós-posto, é singular. Por quê? A outra concordância não é uma concordância por atração? Sim. Para ser por atração tem que estar perto, tem que estar entre o núcleo e o sujeito e o verbo, tá? Então, se eu coloco o sujeito pós-posto, não tem mais processo de atração, porque ele não está no meio do caminho. Fechou? O que mais? Ó, a maioria das pessoas votou ou votaram em Maria no pleito. Dificilmente a gente coloca a maioria, né? A menos que seja já retomando alguma coisa. Então eu tenho, ó, a maioria das pessoas votaram. Beleza. A maioria das pessoas votou. O mesmo caso que nós tivemos no de cima. O sujeito é necessariamente a maioria das pessoas, que também é um sujeito simples, que apresenta um único núcleo, mas que tem também aqui, ó, um determinante plural, certo? E aí, por atração, ó, posso jogar para cá, da mesma forma que posso fazer a concordância aqui, ó. Não existe mais certo, tá? E do mesmo jeito, se você jogar e disser, por exemplo, votou a maioria das pessoas, só pode ser no singular, porque não temos mais o fator de atração. Fechou? Pegou visão? Espero que você tenha entendido, inclusive, a partir dessa ideia de lógica. Bora que só bora? Bora que só bora. Vamos lá. Próxima regrinha. Quando o sujeito é, presta atenção, ó, precedido por expressões como cerca de, mais de, menos de e outras que indicam quantidade aproximada, o verbo irá concordar com quem? Com o plural, com o numeral, né, no caso, certo? Então a gente tem, ó, com a medida cerca de 50 milhões de pessoas serão beneficiados. Beleza, ó. Serão. Aqui a gente tem uma doideira, tá? Pelo seguinte. Aí você deve estar falando, Wagner, mas não é beneficiadas? Não. Pelo que, ó? A concordância está aqui, 50 milhas. 50 milhões de pessoas serão beneficiados porque milhões é masculino. Certo? Então, ó, é masculino. Eu vou ser sincero que, por lógica, a gente poderia dizer de pessoas serão beneficiadas. Também uma concordância por atração. Mas eu não encontrei nenhuma questão em que isso seja discutido. Eu acho que, inclusive, pela grande treta que isso pode causar, eu nunca vi ser cobrado. Mas faz sentido dizer serão beneficiadas. Wagner, mas aí eu não posso concordar com o determinante? Não, essa regra não se abriu aí, não se aplicou ao determinante. Não encontrei nenhuma gramática em que defendesse isso nesses 20 anos de sala de aula. Vamos lá. Mais de um senador. Aqui, ó, é lógico que se eu tenho mais de um, você tem que tomar cuidado para não dizer, porque se é mais de um é plural, Wagner. Não, mas a concordância será feita, neste caso em específico, com um, certo? Ó, mais de um votou. Beleza. Então aqui, ó, concordância concorda com o numeral. Perfeito. Não é mais de um senadores, né? Então não faria sentido. Tudo bem? O que mais, ó? Menos de 5. Eu vou te ser muito sincero que menos de sempre vai jogar para o plural. Por quê? Você não vai dizer menos de 1. Menos de 1 é 0, né? Mais de 5 alunos, então sempre vai jogar para o plural o menos de. Mas a gente bota aqui junto, porque a gramática bota junto, mas né, é a lógica. Aqui, então, a gente vai ter... Eu gosto dessas coisas bem lógicas mesmo, assim, bem crazy. Aqui eu tenho, ó, 5, 500. 500 é 500, tá, gente? Aqui, então, o verbo no plural, porque concorda com o numeral. E, volto a lembrar que com a expressão menos de, porque não tem como ter menos de 1, né? Então, com aí, menos de 1 é 0, né? Com a expressão menos de, por lógica, sim, gramática também lida com lógica, tá? Sempre
plural. Sempre no plural. Só lembro de Friends. Plural. Certo? Check, check. Alegria, alegria. Tranquileira? Bora que só bora. Bora que só bora. Vamos lá. Continuando nossa vida. Nos casos em que o sujeito é um nome próprio no plural. Presta atenção nisso, ó. Nome próprio no plural. What's your name? What's her name? Como te llama? Como te llama? Vamos, meu filho. Aqui, um nome próprio no plural. A gente vai ter duas construções, melhor dizendo, três possibilidades que eu preciso que você fique atento, né? Quando este nome próprio no plural vier determinado por artigo, presta atenção, determinado por artigo, sempre no plural, tá? Presta atenção aqui, ó. Os United States of America, os Estados Unidos, bombardearam repetidamente o Iraque. Bombardearam, certo? Ó, bombardearam. Aqui o que acontece? Ó? O nome não é acompanhado, né? Assim, o os não faz parte do nome Estados Unidos, tá? Presta atenção nisso, ó. O nome veio determinado, presta atenção, ó, determinado por um artigo que não pertence ao nome. Não pertence, você vai entender já já, tá? Ao nome. Neste caso, vamos entender que nós teremos concordância obrigatória no plural. Concordância obrigues no plural. Fechou? Os Estados Unidos bombardearam. Tudo bem até aqui? Conseguiu capturar? Conseguiu pegar essa ideia? Massa, né? O que mais? Ó, diante do atual impasse, Minas Gerais defende regra de transição. Isso aqui é exemplo, inclusive, do Senado, tá? Então, ó, Minas Gerais defende regra de transição. Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Então, aqui, ó, o que nós temos? Minas Gerais, a gente vai dizer que, ó, o nome veio sem artigo, certo? Sem artigo. Não pertence a ele. Então, neste caso em específico, concordância obrigues no plural. Casquinha junto comigo, pegou... Casquinha de queijo, inclusive pão de queijo. Pegou aqui a visão junto com bola de fogo? Massa. Vem comigo, ó. Segundo Sarney, os sertões definem a nacionalidade do Brasil. Então aqui, ó, os sertões. Agora, o que você vai prestar atenção, bola de fogo? Define ou definem. Por quê? Aqui, então, nós vamos poder dizer que estamos diante de quê? Dupla concordância. Por que temos... Ficou legal isso aqui, né? Com essas cores agora, ó. Dupla concordância, né? Vai subir, minha filha? Sobe lá. Dupla concordância. Por quê? Bola de fogo, olha só. O artigo pertence ao nome. O nome da obra, e aqui isso se aplica essencialmente a nomes de obras, né? Ó, a obra não é Sertões. A obra é Os Sertões. Os Piratas. Então, ó, Os Sertões, certo? Então, a preferência é pelo singular. Segundo a própria norma culta, ela vai dizer assim, ah, fica mais bonitinho. Bebe água comigo. Mas aceita-se as duas exatamente porque você tem esse artigo na frente. Tudo bem? Bora lá? Quarta regrota. Quando o sujeito é formado pela expressão um dos que, eu gosto muito dessa regra, ó. Um dos que,
O verbo fica no singular ou no plural. No plural. Por quê? A gente vai pensar o seguinte. No plural ou no singular. Segundo a gramática, é o seguinte. Você vai usar o plural se você quiser destacar que há mais de um. É estranho, né? Eu sei. De um. E você vai usar o plural se, o singular, melhor dizendo, se você quiser destacar o elemento singular. Então, ó, o elemento singular, ou seja, vamos olhar aqui, ó. Ele foi um dos que me enviaram ou me enviou as condolências. Se eu quiser chamar a atenção para o ele, ou seja, destacar, vamos imaginar aqui que eu tenho João no lugar do ele, imagina que eu tenho assim, ó, João foi um dos que me enviou as condolências. Porque eu quero chamar a atenção para o fato de que o Joãozinho me mandou condolências. Sacou? Qual é a ideia? Então, como eu quero enfatizar o João, eu uso o singular. Contudo, eu também tenho a liberdade de fazer a concordância com o os. Enviaram. Porque esse os, na realidade, é o que, minha gente? É um daqueles. Certo? Esse os aqui, ó, é um pronome demonstrativo. Isso aqui é sempre muito importante. Então, aqui, ó, a concordância vem para Pichurukes, ou então a concordância vem para o segundo Pichurukes aqui, tá? Sempre lembrando que é questão de escolha, tá? Questão de ênfase. Inclusive, algumas bancas doidas, tipo a FGV, podem botar uma questão como essa. Assim como te perguntar por que concordou com o plural lá no mais de que. Por isso que eu te falo que é concordância por atração, ou concordância atrativa, né? Porque aqui ele pode dizer assim, ó. Quando eu escrevi, João foi um dos que me enviou com as condolências, utiliza-se o singular, isso a gente chama de prova linguística, né? E tem se tornado cada vez mais interessante. É muito mais interessante você entender os porquês do que simplesmente a regra. Eu acho isso, particularmente, tá? O senador foi um dos que concordou. Então, ó, foi um dos que concordou ou concordaram. Aqui, ó, eu coloquei primeiro o singular porque eu quero destacar o senador. Ali em cima, como estava o ele, né? Eu quero destacar o ele mesmo. Aliás, o ele é mais amplo. Fechou? Então aqui, ó, nesse nosso caso, o senador... Peraí. O senador... Wagner, deixa de ser burro. Vocês se xingam também? Eu me xingo direto. Eu me xingo de jumento direto, ó. O senador concordou. Nesse caso, destaque para o senador. E temos ainda a possibilidade do os... Opa. Deixa eu botar isso aqui para baixo. Melhor, né? Deixa eu tirar isso aqui. Wagner Santos. Jumentinho. Quando eu erro de escrever, que eu me chamo de analfabeto. Aqui, então, ó. Destaque para a pluralidade. Destaca o fato de mais de um senador concordar. Certo? E no concordas ou discordas? Concordas, né? Concordar, certo, jumento? Por outro lado, quando eu faço a construção em concordou, eu tenho o quê, ó? Destaco o papel de quem? Do senador. Se você pensar dessa forma, a coisa caminha de um jeito muito mais bonito. Beleza? Pegou a visãozinha aqui? Bora que só bora? Bora que só bora. O que temos agora? Questãozinha. Relaxa que ainda tem uma segunda aula. A gente está trabalhando aqui também de forma bem objetiva. Vamos junto? Vamos junto e misturado. Vamos lá. Nessa questão, nós temos aqui uma questãozinha bem de regra geral mesmo, ó. Entre as frases abaixo, há uma que foi mal feita. Eita, mal feito. Mal feito, feito. Mal feita a concordância do termo sublinhado, certo? Assinale
essa frase. A primeira, ó. Os homens têm intenção de prestar favores até que consigam o poder, certo? Então aqui, ó, não nos serve como resposta, lembrando sempre que a forma com o circunflexo, a forma tem e suas variações, né? É o quê? É plural. É um acento diferencial que não morreu, certo? Então aqui, ó, acento diferencial. Beleza? Isso aqui é pega de prova, tá? Por quê? Mescla nesse nosso caso aqui, eu costumo dizer isso sempre, mescla aquela ideia de que, bola de fogo, peraí, temos aqui uma construção interessante de quê? Temos aqui uma construção interessante de ortografia, né? Como a gente decora as coisas, fica lá assim, os acentos diferenciais morreram, aí vocês acabam escorregando. Fechou? Pegou visão, vamos lá. Que mais? Segunda construção. Na letrinha B a gente tem, ó, não merecem o doce quem não experimentaram o amargo. Opa! Temos um problema, né? Porque, ó, experimentaram não tem referente plural. Opa, como assim não tem referente plural, Wagner? O referente daqui, ó, é o quem, marido da Barbie. Né? Ou seja, quem não experimentou o amargo. A concordância aqui, ó, é singular, tá? Inclusive porque se quem é um pronome, nesse caso aqui, não é nem relativo, porque não está retomando ninguém, né? Quem não experimentaram o amargo, né? Então aqui, ó, é um pronome interrogativo sendo usado de um jeito diferente, beleza? Então, não tem referencial plural, a forma seria experimentou. Então, já achamos que nossa resposta é letra B de quê? De sou eu, bola de fogo. E o calor tá de matar. Nem tá calor porque tá chovendo. Cascavel tá dormindo aqui bonitinho, a gata tá ali em cima. Quando chove, eles correm. Quando não sopra, mesmo nenhum vento, até o catavento, ó, até o catavento da torre da igreja, tem caráter. Então aqui tá perfeito, né? Porque, ó, tem o referencial, quem é? Obviamente, o catavento. O núcleo é catavento, certo? Então aqui, ó, núcleo desse sujeito. Aqueles que desejam menos coisas, aqui também não nos servirá como resposta, porque a concordância se dá com o que, e a gente vai entender o seguinte, ó. O quezinho, o que, Wagner? É pronome relativo, e a concordância do verbo se dá com quem? Do verbo se dá com o referencial. Referente. Quem é o referente? O aqueles, ó. O que retoma o aqueles. Então, o sujeito é o que, tá? Mas como o processo de concordância o que ele é invariável, né? A gente poderia dizer aqueles os quais desejam. Aqueles que desejam, né? Os que desejam, tá? Às vezes eu tento ser modesto, mas aí começam a me faltar argumentos. Aqui pega bonito, ó. Nesse caso, é o estilo de questão preferido das bancas, ó. Sujeito o quê? Pós, posto, certo? A ordem seria, mas aí argumentos começam a me faltar. Tem sujeito sim, tá? Quem começam a faltar? Os argumentos. Tudo bem? Então, realmente entendemos que estamos diante de uma resposta ali. Sujeito invertido pós-posto é o preferido. Por quê? Porque é a nossa cabeça dá crack. Vamos lá? Acho que tem mais uma. Temos mais uma questãozinha. Com base no texto Tempo da Ansiedade, analise as flexões nominais e verbais presentes no fragmento. Vamos lá. Será que ninguém vai responder? Ou não receberam? Deixa eu checar se aparece o sinal de que a mensagem foi entregue. Foi sim, para todos. Assinale a alternativa que apresenta corretamente, presta atenção, ó, as flexões nominais e verbais observadas. A forma vai, ninguém vai responder,
está flexionada no futuro do pretérito. Errado já, tá? Eu vou, tu vais, ele vai. Aqui, ó, é presente do indicativo. Aquele presente do indicativo do verbo ir que tem cara de futuro, né? Mas não do pretérito. Pretérito seria, será que ninguém iria me responder? Certo? Iria, olha só. A forma verbal responder está no infinitivo impessoal, ok? Sem flexão de número e pessoa. Essa segunda parte está certa. A forma verbal foi, foi sim, para todos. Está flexionada no pretérito imperfeito. Agora, ó, é do verbo ser, né? Ser entregue, certo? Será que a mensagem será entregue é pretérito imperfeito? Pretérito imperfeito seria o seria. Seria? Será? O que você acha? Olha só. Eu era, tu eras, ele era. Nós éramos, vós eres, eles eram. Ok. Eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram. E agora? O que você acha? No caso está errado, porque pretérito perfeito. Aqui, ó, está flexionado no pretérito perfeito e não no imperfeito, tá? O imperfeito seria o era. Será que ele era? Era sim. Seria isso aqui, tá? O imperfeito aqui, ó, seria... Não seria, né? Era o era. Era o era. Oh, meu Deus. Volta, meu filho. Volta. Volta pra casa. Então, ó. Seria o era. No singular. E a forma verbal aparece, está no presente do indicativo, ok? No singular também. Check. A forma verbal receberam está flexionada no pretérito perfeito do indicativo. Perfeito. Até agora, ok. Pretérito perfeito, né? Tudo bem? Se não é recebiam, tá? No plural. Perfeito. E vai estar flexionado no futuro do presente. A gente sabe que não, né? Também não. Certo? Eu vou, tu vais, ele vai. Eu irei, tu irás, ele irá. Esse é o futuro do presente. A forma verbal responder, opa, está no futuro do subjuntivo. Eita ferro. Não, né? Tá faz parte de uma locução verbal, ó. É infinitivo. Infinitivo. Não tem futuro do subjuntivo aqui. Flexionado para indicar a possibilidade de incerteza em relação e vai estar flexionado no futuro do presente. Também está errado. Nossa resposta é Guinha Pocotó. Vamos ver? Deixa está no presente que eu deixe, que tu deixes, que ele deixe, que nós deixemos, que vós deixais, que eles deixem. E do subjuntivo. E agora? Deixa eu responder no singular e a forma aparece está no presente do indicativo, também no singular. Perfeito. É exatamente essa a nossa resposta. Respostinha, letra E, tá? Porque o futuro do verbo ir é eu irei, tu irás, ele irá. Nós iremos, vós ireis e eles irão. Certo? Tudo bem? Pegou a visão? Nossa respostinha aqui, questãozinha boa. Bora que só bora, bora que só bora. Cola com o tio Bola de Fogo, já sabe o que fazer quando você olha para essa tela. E você já sabe que a gente ainda tem muita coisa por aqui para poder conversar sobre concordância, coordenação. Concordância verbal. Beleza? Bora que só bora, bora que só bora. Um beijo e um queijo. Valeu demais, galera, aí. A gente se vê por aqui. Até a próxima. Eu fui.